criou, desde pequenos, parentes, amigos, de Valdo. Valdo. E como Valdo, eu nasci em Vitória da Conquista, vou contar esse lugar. Mas, antes de falar, eu queria dizer o seguinte: tudo aquilo que eu vou falar, ou tudo aquilo que eu faço, ou que venha fazer, eu queria dizer que o que mais me alegrou, se alguém me perguntar qual foi o seu feito melhor que você teve, a produção melhor, aquilo que preenche a alma que você vai em paz. Aí eu vou dizer, perguntar, porque 3 filhos maravilhosos, 2 estão aqui, Mariana e Thalita. E uma neta de 11 anos, que é a minha posteridade. Para quem é pai ou mãe sabe o que eu estou falando. E também nessa jornada de algumas experiências que eu vou contar, tem outra mulher maravilhosa que está comigo. Quase todas as lutas, não estão com todas, mas quase todas as lutas ali. É Marisa Fraga aqui para mim presente. Quando eu cheguei aqui, nesse litoral, eu tive o privilégio de passar aqui, quando foi inaugurada a Linha Verde, em 93, indo de Salvador para o Ceará. Inaugurou em novembro, passei em dezembro. Quando eu vi esse litoral, eu me encantei. Com o Baiano, eu me encantei. Quando eu entrei em Praia do Forte, entrei em Arebepe, não conhecia Marcelino Pior, onde eu moro hoje, mas fui me encantando. Linha Verde, eu vi esse verde exuberante, isso em 93. E ali eu falei, eu vou morar nesse lugar. Com o Baiano, eu vou voltar para mim, São Paulo, 30 anos, eu volto para esse lugar. E voltei. Em 99, voltei, estou aqui há 26 anos. Mas antes disso, eu queria falar também que aqui, nesse litoral, nem de tudo está perdido. E aí eu vou me apresentar. A minha formação sou filósofo de formação, sou ambientalista por opção. Ajudei a construir a Eco 92, que começou em 90, 91. Ainda jovem, fui para o Rio de Janeiro, onde foi convidado a cúpula dos 20 países, né, que geralmente faz a COP não, faz a ECO, que chamava-se ECO, chamava Rio 92. Né? Na Rio 92, eu fui para lá com um grupo de jovens, não só do Brasil, mas da América Latina, do mundo inteiro, e lá a gente dormia, acampado como dava, na praia de Copacabana, que a maioria das palestras, dos encontros, cabos e tudo, se dava lá no Palace Hotel. E a gente não tinha acesso, não tinha grana. Dividia barracas, reunia nas ruas, e ali a gente começava, e aí eu trago para você a memória da sua presença enquanto jovens que tem essa visão e pega para valer. Eu, jovem na época, começamos a mudar o foco. Rio 92, não, Eco 92. Rio 92 era oficial, Eco 92 foi mais que ficamos. E quem conhece a Rio 92? Quase. E quem conhece a Eco 92? Fala, depois veio a Agenda 21, depois veio tudo. E é nesse momento, que foi a dureza de construir a Eco 92, a discussão na paralela, em plena praça, e morando na praia, via a coisa de coração. Porque os líderes mundiais que foram lá falar da Rio 92, ou estão mortos, ou não estão mais no poder. Mas a Eco ficou porque nós assumimos enquanto jovem. Por isso que eu quero ressaltar, gostei muito da sua fala, dos jovens que falaram aqui, porque se não tem essa juventude, não se coloca. E atrás de cada juventude tem sempre uma história bonita, que é a história da sua avó. E ali, quando eu cheguei aqui, eu quero só rapidamente me apresentar que, como filósofo, fui professor, fui diretor de escola aqui na região, mas como ambientalista, peguei de cara, morando em Arebepe, um conselho de meio ambiente, APA, do Rio Capivara. Ali fiquei 4 anos. Mudei aqui para Marcelino Pior, APA, do Litoral Norte. Hoje, terça-feira, vai ter reunião. Litoral Norte, Plataforma Continental e Mangue Seco. Estou há 15 anos. Com mais 4, 19 anos. Fiquei aqui já de cara, emendei, porque lá no Rio, dormindo lá ao relento da praia, não foi para mostrar, foi para sentir. E quem sente, transforma. Transforma-se e ajuda a transformar. Nesse período também aqui, nós criamos a Reserva da Biosfera de Mata Atlântica, não sei se vocês já ouviram falar, RBMA. Todo o conselho, ajudei a construir o conselho, que chama SERBA, Conselho Estadual de Reserva da Biosfera
a Mata Atlântica, com o programa da Unesco, MAB, programa MAB da Unesco, MAB, Homem e Biosfera. E ali, nesse litoral que nós estamos aqui, foi construído 14 poços avançados. Só em Praia do Forte tem 7, eu vou citar. E ali, além de tudo isso, como o programa é Unesco, já na caminhada enquanto indígena, fui convidado para Guatemala para participar como ponto focal aqui no Brasil para povos originários e afrodescendentes essa década. Trabalho imenso que está aí acontecendo. Se vocês forem pesquisar mais forte, tem aí. E dentro desse trabalho aqui realizado, só nesse litoral aqui, é que está o Fábio Lima. Levanta a mão, Fábio Lima. Fábio Lima foi lá para a Chapada, porque ele era o secretário executivo aqui nesse litoral desses postos. Morou aqui em Praia do Forte, protagonista de muitos postos que tem aqui, reconhecido pela Unesco. Foi com ele. Ele foi para a Chapada Diamantina, lá criou mais 7 postos avançados, um em cada cidade, verdade? E aí me passou o posto de secretário executivo aqui desse litoral, onde só Praia do Forte tem 7. Como a gente falou muito e vai falar muito de situações desesperadas, de guerra, de desesperança do mundo futuro, eu quero trazer também que tem aqueles que estão plantando o jardim. Tem de tudo, está perdido. E aqui eu quero citar algumas de pessoas que estão aqui presentes. E aí eu falo, por exemplo, o que seria do bicho de preguiça, que aqui tinha uma mata imensa que não tem mais, se não fosse o Instituto Aruá de Preservação Animal. Aqui o casal, salve de palmas. Alguém já citou o que seria das tartarugas marinhas se não fosse o projeto Tamar que estou aqui. Eu conheci o privilégio de estar no início. O que seria das baleias jubarte que nos visita no mês de junho e julho se não fosse o Instituto IBJ Baleia Jubarte? O que seria das abelhas? Nós, o que seríamos nós sem as abelhas? 30, 40 anos no máximo de vida dessas abelhas. Seria nós se não tivesse aqui o melipionário Paulo Dourado, está aqui nosso irmão presente, levanta a mão aí, a Ana, a Alisson. Eu não vou citar todos, que são 14, mas eu vou citar só um que é interessante também. Do mesmo jeito que a baleia jubarte estava desaparecendo, assim também como a tartaruga, assim também com o bicho preguiça, se a gente não chegar junto, assim também quando falar das abelhas. Lá na nossa sede da RMA, que fica no Parque das Dunas, em Salvador, lá nós temos a única espécie de calango que só tem lá. Se não cuida, deixa de existir. Quantos milhares, a gente fala de milhares de seres que foram extintos. Mas foram extintos porque nós não cuidamos. Nós, enquanto humanos, não cuidamos. Porque a gente se sente dono do mundo. E aí eu queria, antes de fazer as duas histórias, espero que corra aqui, eu queria trazer a memória de Ayrton Krenak, que alguém citou aqui, né? Meu antecessor citou Ayrton Krenak, que é o nosso imortal. Nós temos o primeiro indígena imortal, que é o Ayrton Krenak. Também filósofo, formou na mesma época que eu, nasceu no mesmo ano que eu, indígena assim também, embora eu sou do povo Tupinambá e do povo Krenak. E o Ayrton traz nesse pequeno livro que virou um best-seller, já está traduzido para mais de 32 países. Né? É um livrinho de bolso, mas vale a pena adquirir e comprar. E aqui, quando ele começa a escrever, a primeira coisa que eu observei, que o filósofo tem disso, né? Eu sou formado em filosofia, ele também. E aí o filósofo é aquele sonhador, aquele louco, que às vezes só é entendido centenas de anos depois, ou milhares de anos depois. E aquele cita, para escrever isso aqui, Heráclito, filósofo grego, lá antes de Jesus Cristo, onde já dizia que quando ele fala que o futuro é ancestral, Heráclito dizia que a origem. E aí ele tece o pensamento dele, mostrando o seguinte: antes da gente falar de tudo, vamos pensar na Terra. A ancestralidade não é humana, a ancestralidade é a Terra. E para nós indígenas, na cosmovisão nossa, a gente chama de Pachamama, Mãe Terra, deusa Gaia, a qual nós pertencemos, voltamos como filhos para ser acolhido por ela novamente. Espírito não é por grande espírito. Se ancestraliza, como nosso pajé ancestralizou, vai olhar por nós. É assim a coisa. E ele traz aqui uma correlação muito forte, que o ancestral mesmo é a Terra, que tem 5 bilhões, 4,5 bilhões de anos,
E a raça humana apenas 200 mil. O que é 200 mil para 5 bilhões de anos? Aí a gente fala assim, olha, se você não cuidar da terra, ela vai acabar. Acaba que ela se regenera, ela se torna bonita, ela se protege. E vai ficar mais bilhões de anos para frente. Quem vai ficar na pendenga, pode. Dizem aqui os estudiosos que o Amazonas, que é o pulmão do mundo que se diz, se deixar de existir, 40 anos depois ele começa a regenerar. 50, 60 anos depois, na vida de um de nós, humano, ela se regenera novamente. É vivo, o planeta é vivo. E aí por que nós, enquanto humanos, e aí eu falo para quem está no poder, como secretário, como presidente, como governador, como prefeito, o que nós podemos fazer? Ou então como industriário, aqueles que têm dono do poder, até um lugar para a gente orar, viver. E aqui eu trago algo que foi colocado aqui. Por que todo mundo, uma antecessora colocou, você colocou lindamente, e veio para a Praia do Forte, mostrou a Praia do Forte, bonito. Por que tem esse desejo da gente voltar para o verde? Por que tem esse desejo da gente morar numa ecovila? Por que tem esse desejo da gente comprar um sítio, uma chácara, ter um cantinho no meio do verde? Se não for para morar, porque às vezes não dá, é para veranear. Olha a história aqui. Então essa volta é o tema do TEDx. É uma volta ao passado. Porque o presente não está satisfazendo mais. A quantidade de gente doente, por depressão, por ansiedade e por estresse. Costumo dizer que a ansiedade é um excesso de futuro. O futuro não chegou, você fica ansioso para ver o resultado. Calma, é de cada vez. Ou então, ele é estressante porque no dia você quer fazer tudo no dia. Aí você se estressa todo dia. Isso também pode ser um excesso de um passado. Você não se livra. Cada dia de nada. Então, eu queria aqui referendar também que junto comigo está a Railda, está aí, levanta a mão. A Railda é a mulher presidente da nossa Associação de Mulheres, linda ali. Essa semana ela está tristezinha porque faz 8 meses que o companheiro dela, de muitas lutas, 37 anos, ancestralizou. Tem aqui também Márcia, que é filha, a Icrã, que é filha do pajé. Tem aqui a Sub, que é uma indígena Mássaro do Pior por origem. Quem quiser conhecer a história dela vai ver. Não vem mais porque infelizmente não tinha, só tinha 2 vagas, né? 2 quilombolas e 2 indígenas. Mas a história que eu queria contar, espero contar em 5 minutos, é o seguinte. Eu nasci em Vitória da Conquista, em Conquista, chamava-se Conquista porque tinha outra cidade no sul, e aí tinha que botar outro nome, aí Vitória da Conquista. Mas Vitória da Conquista, você sabe por que chama Vitória da Conquista? Enquanto na região aí também, Tapetinho, Tororó, tudo aí com o nome de só lá é Vitória da Conquista, e houve um massacre. E esse massacre foi os Mongoiós e o povo Boré, aí vocês vão entender porque Boré, que morava naquela região e resistiram, foi um dos povos que resistiram contra a dominação dos dominadores. E aí não resistindo, depois de tantas mortes que houveram com os nossos povos travando luta, e um dia falou assim, vamos armar uma armadilha para esses. E chamou para um banquete, chamado Banquete da Morte. Dá uma pesquisada lá, 1850, 200 anos atrás. E ali chamou todo mundo, botou veneno na bebida, matou 90% dos homens que foram para a festa. Sobraram homens e mulheres. E aí, entre essas mulheres, está uma senhorinha que, quando eu tinha 9 anos, contei isso aqui também, eu fui privilegiado com ele, que nós somos convidados para o Gabi, está aí? Aqui, fomos convidados para uma entrevista, né? Foi um laboratório lá, né, para a nossa fala, lá na Band News, no programa lindo dela, de Gabi Monteiro. E lá eu contei essa historiazinha, vou contar para vocês, espero que vocês consigam ver o final. A minha avó, eu tinha 9 anos, ela disse, Boré. Eu nem entendia, Boré, o que é Boré? Passou o tempo, levantou 50 anos, eu já estava morando aqui, 50 anos para entender o que era Boré. Quando eu conheci a história,
desse massacre, e só ficaram as mulheres, e eu fui antropologicamente fazer uma pesquisa profunda, que foi até meu TCC de formação, e descobri que ela era descendente direta dos Borés. A avó dela era uma Boré, certamente daquelas que sobreviveram ao massacre. Quando eu me descobri que ela era indígena, aí caiu a ficha. Estou 50 anos depois, tinha 59 anos para 60. E ali, para concluir a história, quando eu descubro isso, eu falo, não, eu tenho que resgatar essa história. Senão eu não sei quem sou eu, porque o filósofo tem essa loucura, né? E quem sou eu? Onde é que eu estou? Para onde é que eu vou? De onde é que eu venho? E nesse onde que eu venho, eu falei, eu sou indígena. E descobri mais ainda que meu pai também era descendente dos povos daquela região. Quando juntou essa verdade, eu mudei para aqui, além de filósofo e ambientalista, falei, não, eu tenho que conhecer essa história. Fui conhecer Prédio Forte, a história, fui professor de história, filosofia, dei aula, fui diretor de escola por aqui na região. Quando eu vi na biblioteca mostrando a história desse lugar, caiu a ficha. Tem que retomar, a palavra é retomada. E aí eu trabalhei no CIMI, lá em São Paulo, que é o Conselho Missionário Indígena, e descobri que em 70, 90, o censo mostrava 250 mil indígenas. 250 mil. 250 mil é a população de Lauro de Freitas. Nós temos 4.710 municípios no Brasil. Todo indígena nos anos 70 era uma população de uma cidadezinha nossa aqui. Aí foi a batalha. É retomada, vamos fazer a retomada. O movimento começou nos anos 90, continua crescendo, está em Brasília, que teve 8 indígenas agora recentemente. Nessa retomada de 50 anos, vamos dizer assim, passamos de 250 mil para quantos? 1.710.000. E nosso pajé, antes de centralizar, disse, daqui 10 anos para você serão 5 milhões. Por que 5 milhões? Seria necessário que cada mãe indígena tivesse 22 filhos para ter esse contingente de 50 anos. É impossível. Aconteceu porque nós escutamos, quem falou aqui da avó, escutamos a nossa avó, você é um Boré. Quando caiu a filha 50 anos depois, Boré, opa, está aqui, Boré está aqui, Boré está aqui. Hoje tem minha filha que também é Boré, meu filho que também é Boré, minha neta que já é Boré. Já tem um povo que misturou, porque aqui agora não é mais Boré, não é mais Camacan, não é mais... Agora é Tupinambá, que é a origem de todos, aqui no norte. Tupinambá, de Tupi, lá no sul, Guarani, Tupi-Guarani. Quando a gente vai descobrindo a história, que vai pesquisando, que vai travando, a gente fecha o ciclo. E aí eu só queria finalizar dizendo, aí aparece o Boré, Gubi-Boré. Gubi é um nome espiritual, Boré é a identidade do povo Boré de Vitória da Conquista. E ali há 6 anos atrás, quando chega aqui a abençoada, que se apresentou junto com o seu marido, que era cacique, que era pajé, quando ele chega aqui na região, criamos-se a aldeia, já tinha um trabalho há 8 anos antes, quando ele chegou aqui há 6 anos atrás, ele transformou essa luta numa questão de retomada. Somos 42 famílias, mais originárias, alguns estão no contexto urbano, que precisa estudar. E lá a base, que eu convido vocês para conhecer, criamos a aldeia Tecoá, Portal Tupinambá. Quando fala Tecoá, é Casa da Paz. Quando fala Tupinambá, é o povo originário, para não misturar as raças. E quando se fala Caá, também Caá é mata. Tupinambá da mata. No sul tem o Tupinambá lá, e aqui o Tupinambá. Então, com isso, eu finalizo aqui minha fala. É um tributo aqui ao nosso parente Aito Renato. Agradeço a todos que me antecederam, aqueles que ainda vão deixar sua mensagem. Me tocou bastante a mensagem de todos, porque a mensagem ela tem que ficar no coração. É aquilo que a gente conta, é aquilo que a gente viveu. Eu estou partilhando aquilo que eu vivi na minha vida com você. Se foi ego, me perdoe. Se foi história viva que tocou, absorva. E quem quiser conhecer um pouco mais a história, nos visite. Porque 18 minutos é muito pouco.